Hoje então o engenheiro Fernando Santos divulgou os convocados para os jogos da qualificação de Qatar. Portanto, Portugal vai ter jogos com Azerbaijão e Irlanda, se não estou em erro. E então, convocatória do engenheiro Fernando Santos. Mas aquilo que se falou hoje é muito à volta de Otávio, jogador do Porto. Vi nas redes sociais muita gente contra esta convocatória de Otávio, jogador do Porto, naturalizado português, peço desculpa, país de nascimento do Brasil, naturalizado português. E então cria aqui uma bola de neve, e então que nas redes sociais, quando cresce, é quase uma bola explosiva, não é? Em relação à convocatória, 3 guarda-redes: António Lopes, Diogo Costa, Rui Patrício. Portanto, Rui Silva está de fora, que era o guarda-redes que foi ao europeu, e está então Diogo Costa, bem merecido esta chamada. Foi o jogador que iniciou a campanha no Futebol Clube do Porto, e então faz sentido esta chamada. Depois temos aqui um grupo de jogadores mais no eixo defensivo: o Cancelo, o Ricardo Pereira, o Domingos Duarte, o Gonçalo Inácio, o Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro. Aqui o primeiro impacto foi que para o europeu o engenheiro leva só 3 centrais e agora convoca 4. Outra coisa que me fez pensar é que Gonçalo Inácio não é convocado para o Campeonato da Europa Sub-21 e agora é chamado diretamente para a equipa A. Portanto, há muitas questões levantadas no futebol, mas só as pessoas que tomam as decisões é que podem responder para nos satisfazerem, né, com as nossas dúvidas. É realmente interessante como é que Gonçalo Inácio salta diretamente para uma equipa A da seleção, e eu acho que é um jogador que merece, e muito. Aliás, Gonçalo Inácio já deveria estar na seleção Sub-21 naquele Campeonato da Europa onde os Sub-21 perderam na final frente à Alemanha, e acho que o Inácio já deveria estar aí há muito tempo na Sub-21, e agora tem esta chamada com justiça, porque é um jogador que faz a temporada toda no Sporting, é campeão e volta para esta temporada a ser titular. E depois os laterais esquerdos, o Nuno Mendes, o Rafa Guerreiro; os laterais direitos, o Cancelo, o Ricardo Pereira que começa muito bem, ou começa de uma forma, em termos de minutos, melhor do que a época passada, porque teve problemas, lesões, recuperação. E o Domingos Duarte foi sempre um central que eu gostei muito, e fico muito contente de o ver agora de regresso à nossa seleção. Eu na altura tinha dito que Domingos Duarte poderia ser um quarto central a ir jogar o Campeonato da Europa por parte da nossa seleção, o que acabou por não acontecer. 3 centrais com Danilo nessa possibilidade de jogar na linha defensiva. Depois de decifrado o meio campo, e então aqui vem muita discórdia, o engenheiro trouxe o Danilo Pereira, João Palhinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Otávio Monteiro e Bernardo Silva. Eu depois volto ao grupo dos médios, vou avançar para os avançados. Na linha da frente, então, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes. Muitas dúvidas também sobre esta chamada de Gonçalo Guedes. E depois o Pote, Pedro Gonçalves e o Rafa Silva. Eu aqui vou colocar um parênteses que tem a ver com a chamada de Gonçalo Guedes. E o Gonçalo Guedes é um jogador que joga como extremo na linha ou no corredor lateral, mas que também pode jogar no corredor central numa situação de ponta de lança. Só que muita gente fala em Ricardo Horta, que deveria estar nesta convocatória, e eu concordo, até porque Ricardo Horta fez uma temporada passada de excelência, e começa esta nova temporada, para mim, a ser mais uma vez um jogador preponderante na equipa de Braga. E aqui poderia fazer essa tal troca, que é: se Gonçalo Guedes não parece estar enquadrado naquilo que é o contexto atual, o momento da seleção, mas por outro lado concordo que seja um jogador de extrema confiança por parte do selecionador nacional, que é um jogador que acompanha o engenheiro já há muitos anos, e então lhe transmite essa confiança, já sabe a forma de trabalhar, a forma de reagir, a forma de treinar, e já está identificado com as ideias do selecionador. Mas também há outros jogadores que merecem essa oportunidade, e nesta perspectiva a tal troca nunca seria, por exemplo, com Otávio em relação ao Ricardo Horta, porque o Ricardo Horta tanto pode jogar no corredor lateral na situação de extremo, e ele no Braga joga muito à direita, mas vem para dentro, vai depender da dinâmica de Carlos Carvalhal, e o Ricardo Horta oferece essas duas vertentes na frente de ataque, tanto pode jogar no corredor mais à direita ou mais à esquerda, como também na frente de ataque, e aí poderia fazer sentido o Ricardo estar convocado em detrimento do Gonçalo Guedes.
Mas então o meio-campo é que fere muito a opinião das pessoas. Eu acho que as redes sociais permite que nós consigamos opinar, até porque a opinião faz parte da nossa democracia. Acho que toda a gente tem que ter o direito de opinar. Mas quando, nesse nosso direito de opinar nas redes sociais, existe sempre uma linha, e quando se passa essa linha e quando não há esse tal respeito por tudo aquilo que envolve a pessoa Otávio, e vamos começar a falar de Otávio, porque eu vou dar a minha opinião, aí eu acho que o futebol vira uma situação banal, tá? E por isso é que a sociedade que não gosta de futebol vai apontar o dedo a esses comentários tão negativos para dar o exemplo de que o futebol não é nada saudável. Portanto, isso é a parte mais negativa do futebol, que é as redes sociais. Quando passamos essa linha do respeito, a outra fatia das pessoas que não liga puto ao futebol vai apontar o dedo e dar como mau exemplo o futebol. Isso é mau. Isso era logo o primeiro ponto. Não vou entrar em políticas sociais nem culturais, acho que não faz parte do meu canal. E então falar que ele é brasileiro e que agora joga na seleção portuguesa não faz qualquer tipo de sentido, até porque nós estamos numa evolução constante em termos da Europa e em termos mundiais. Nós também elogiamos o Jorginho, está na seleção italiana. Também podemos elogiar o Traoré na seleção espanhola, o Thiago Alcântara na seleção espanhola. Existem dezenas de exemplos em que a nacionalidade hoje em dia não é um entrave para aquilo que poderá acontecer nas seleções nacionais. Por muito nacionalista que eu possa ser, eu acho que esse não é um ponto de discórdia, até porque no passado nós temos exemplos de Lietzen, que atuou pela seleção portuguesa, o caso de Diego Sousa, que também esteve presente na seleção portuguesa, mas também Deco, também que representou a seleção portuguesa, e mais recentemente continuamos a ter o Pepe, nasce no Brasil, mas também representa a nossa seleção portuguesa. Eu acho que em termos de nacionalidade isso nunca poderá ser um entrave, porque aquilo que se passa lá fora nós elogiamos, mas aquilo que se passa cá dentro nós vamos criticar. Eu acho que não pode ser por aí. E então eu acho que a maior crítica que se faz ao Otávio advém de todos os adeptos que não são do Futebol Clube do Porto, e aí pode ferir. O que eu também não concordo com isso. Tá? Não concordo com isso. E também não vou concordar que Otávio não deveria ser chamado, mas existe outra falange de pessoas que diz que Mateus Nunes merecia a oportunidade. Portanto, irradiamos já o caso da nacionalidade, passamos para o caso de Mateus Nunes em relação com o Otávio, que eu também discordo completamente. Estamos a falar de jogadores diferentes, uma polivalência diferente, o grau de maturação completamente diferente. O Otávio vem de épocas seguidas a ser dos jogadores mais preponderantes da equipa do Porto, e o Mateus, ano passado, foi um jogador que viveu na sombra de João Mário, e que sempre que foi chamado, excelente, prestações excelentes no Sporting, mas viveu muito da sombra de João Mário, Palhinha, João Mário, e com o Mateus a ser um terceiro elemento, enquanto o Otávio foi preponderante. E então no início desta temporada o Mateus aparece numa grande forma, mas esquecem-se que Mateus Nunes só fez 3 jogos ao serviço do Sporting desta temporada, 3 jornadas, e acho que acaba por ser curto, tá? Eu também não sou um grande adepto, não é? E não levanto a bandeira no caso do Otávio. Portanto, eu não estou extremamente feliz porque o Otávio está na seleção nacional. O que eu acho é que nós temos que respeitar primeiro as decisões do selecionador nacional, porque eu acho muito mais grave a criticar Otávio, e estamos a criticar um jogador selecionado. Eu acho muito mais grave nós discutirmos a forma de como a seleção joga. Isso para mim é que é extremamente grave. Estar Otávio, estar Mateus Nunes, estar Ricardo Horta ou estar o Gonçalo Guedes, mais preocupante do que isso tudo é a forma de como a nossa seleção joga, e isso é que é vergonhoso. Portanto, o caso do Otávio, vocês podem ter uma opinião favorável, podem discordar, pode ir pelo clubismo, não pode ir pela nacionalidade, ou então em detrimento de um jogador que vocês não gostam,
ponto, não gostam do Otávio, da mesma forma que não gostam do William Carvalho. Na altura o William Carvalho, e aí esquece a nacionalidade, estamos a falar do William Carvalho, e então vocês deixam de gostar da seleção porque não gostam do jogador. Eu acho que vocês têm todo o direito de não gostar do jogador. O que eu acho extremamente negativo é pautar pela nacionalidade, até porque nós estamos ao abrigo da nossa Constituição, e acho que vocês não querem violar uma Constituição que vai ao encontro da tal democracia, não é? Só porque estas situações não deveriam ter acontecido. Nós não podemos criticar o Otávio por ter nascido no Brasil, mas depois socialmente já vão discordar de outras pessoas que defendem o nacionalismo. Eu acho que vocês têm que se situar. E então tem a ver com o clubismo. E aí o clubismo pode ferir, porque somos um povo latino e todos os adeptos que não são do Porto vão criticar o Otávio. Agora, se vocês tiverem uma capacidade de análise daquilo que o jogador pode transmitir dentro do campo, se calhar até faz sentido neste momento e neste contexto convocar Otávio. Faria sentido convocar Otávio para o europeu? Não fazia. É um jogador que nunca tinha jogado na seleção portuguesa. Faz sentido agora, num jogo de qualificação? Talvez possa fazer sentido. E vamos ver se Otávio jogar, se vai ser um jogador à qual o selecionador nacional acaba por optar. Tudo o resto, William Carvalho não é convocado, Renato Sanches está lesionado. Curiosamente, hoje eu estava a ouvir na TSF as notícias sobre a seleção nacional e eu não tenho acesso a essa informação e os jornalistas têm. Facto é que Otávio hoje não treinou no Futebol Clube do Porto e no boletim clínico ele está inapto. Tá? Portanto, aí também posso achar um pouco estranho o nosso selecionador nacional convocar um jogador que clinicamente, à data da convocatória, ele não está bem. Não é? Tudo o resto, há que aceitar, há que concordar, é a seleção, é o que nos move, na perspectiva de fazer uma boa qualificação para o Qatar, próximo Campeonato do Mundo. E está feito. A minha opinião é esta. Acho que devemos centralizar tudo, ver ambos os lados, pensar, refletir e não explodir nas redes sociais, porque aquilo que se transmite lá é sempre uma imagem negativa do nosso futebol.